diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito. Então ele está falando de quem aqui? Ele está falando dele mesmo, né? Porque o que estava acontecendo? Por que Jesus falou essa frase? No versículo 20, acompanha aí, ó. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus, ele fala que se ele não vai para a cruz, que é o próximo versículo que nós lemos primeiro, ele está dizendo: olha, se eu não for para a cruz, eu vou ser apenas um grão, eu não vou fazer muita coisa, porque o propósito maior é ir para a cruz. E aí é por isso que ele vai dizer, porque os dois discípulos, os dois apóstolos, André e Felipe, chegaram para Jesus e disseram: Senhor Jesus, o pessoal grego estão querendo falar com o Senhor, vamos lá pregar para eles? Jesus falou: eu não posso ir pregar para eles agora, porque o meu destino é morrer na cruz. Por isso que ele vai dizer, 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo, ele está falando dele, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito. Então Jesus está dizendo: olha, se eu morrer, e quando eu morrer, então haverá muito fruto. Muito fruto. Por quê? Porque depois da morte de Jesus, então os frutos apareceram, que é a vinda do Espírito Santo, e a igreja, né, ela foi semeada em todo o mundo. Então Jesus está dizendo: olha, poderia ser uma bênção ir lá pregar para eles, porém isso vai ficar para vocês. Eu tenho um propósito, que é o quê? Ir para a cruz. Aí 25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então Jesus, ele dá um ensinamento aqui. Fala: olha, eu não posso amar a minha vida, eu vim aqui para dar a minha vida. Se eu guardar a minha vida agora, eu vou perdê-la. Mas se eu aborreço a minha vida aqui, então ela vai estar salva para a vida eterna. Então Jesus está dizendo: olha, tem que ter uma troca para nós também. Jesus está dizendo: olha, se vocês amarem a vida de vocês, então vocês vão perdê-la. Mas se vocês começarem a aborrecer a sua própria vida, então vocês estarão guardando ela para a vida eterna. Aí o 26 ele diz: se alguém tem que fazer o quê? Siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta. Então veja só, Jesus, ele tinha consciência plena do que iria acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ia ser entregue na mão dos judeus, que ele ia padecer na mão dos romanos, ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. E ele tinha uma chance de sair fora. Ele tinha uma chance de abandonar tudo aquilo. Ele tinha a chance disso. Ele tinha uma oportunidade. Qual era a oportunidade dele? De ir embora de lá. De não passar por nada disso. Jesus mesmo foi quem disse para Pedro. Lembra quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado Malco? Lá em Mateus 26. Pedro foi querer defender Jesus na carne. Sacou a espada e cortou
cortou a orelha do soldado mau, que Jesus falou, não faça isso. Eu não quero ninguém me defendendo desse jeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mete a tua espada na bainha. Você acha, Jesus disse para Pedro, você acha que se eu não quisesse agora orar a Deus, ao Pai, e pedir 12 legiões de anjos, e o Pai me tiraria daqui agora? Se eu orasse e pedisse, o Pai faria isso para mim. Mas Jesus veio e fez por amor. João, aqui mesmo, capítulo 13, está aí do lado, vamos aproveitar e ler, né? João 13, versículo 1. Está aí do lado. O que é que diz aí, irmãos? Todos juntos. 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Então Jesus, ele tinha tanto amor pelos seus discípulos e pela humanidade, que ele resolveu suportar a aflição, a dor, a angústia. Aqui ele diz que ele estava com a sua alma perturbada. A alma de Jesus, a alma dele ficou perturbada. Ou seja, muitos pensamentos passaram na cabeça de Jesus. Muitos pensamentos. Imagine o tamanho da luta de Jesus na mente dele. Se você acha que a sua aflição é grande, imagine a luta de Jesus naquela hora. Imagine a aflição de Jesus, porque o Deus de paz, chamado Príncipe da Paz, a alma dele estava perturbada. E aí ele vai dizendo, o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora, é para isso que eu vim. Então Jesus, ele tinha a consciência plena de quem ele era e para que ele estava nesse mundo. Ele tinha uma consciência. E é importante termos consciência. O que é ter consciência, irmãos? É ter entendimento, é ter a faculdade dos seus pensamentos, pensar de uma forma certa, correta, assertiva. É ter consciência do propósito do Pai na nossa vida. Então Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era, do que ele estava fazendo ali e para onde ele ia. Jesus tinha toda a consciência dentro dele, ele sabia que ia acontecer, ele sabia que ia sofrer. Essa consciência nós precisamos ter, irmãos. A maioria dos cristãos hoje, eles não têm consciência de que é ser um cristão. Não tem consciência do que é servir a Deus. Não tem essa consciência. Porque se é uma outra pessoa, ele vai embora, ele larga, ele abandona. Ele não continua nesse caminho. Ele continua, na verdade, por um outro caminho, porque ele não tem consciência. Então, ter consciência, irmãos, é muito importante para nós. Ter consciência, irmãos, é que Jesus falou lá em 1 João 5,20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu o que, irmãos? Então, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, um cristão que ele tem consciência firmada em Deus, ele tem uma consciência iluminada pelo próprio Deus, ou seja, a sua mente, os seus pensamentos vão funcionar de uma forma diferente. Você que trabalha, seja lá que área for, todo trabalhador, ele precisa de ter a consciência do seu trabalho, ou não? Ele precisa. Ele tem que ter entendimento, consciência. Senão ele não faz o seu trabalho corretamente.
Sabe quando um funcionário ele não trabalha da forma certa, da forma correta, e o patrão vai lá e chama a atenção dele? Por quê? Porque parece que no seu trabalho ele não tem consciência daquilo, ele não tem entendimento. Ele se torna irresponsável por aquilo. Então Jesus, ele não era irresponsável, ele era responsável, porque ele tinha consciência. Ou seja, ele sabia o que tinha que fazer, e ele tinha responsabilidade em fazer. E ele fez. Como é que era o estado de Jesus Cristo nesse momento? Como é que estava a alma dele? Perturbada. Vários pensamentos, aqui em João 12, versículo 27, diz que a alma dele estava perturbada. Então, independentemente da consciência, independentemente da perturbação que Jesus estava sofrendo nesse momento, a aflição, ele tinha uma consciência: eu tenho que seguir em frente, eu tenho que enfrentar o que eu tenho que enfrentar, e eu tenho que completar a minha carreira nesse mundo. Um pai, uma mãe, ele não tem que ter consciência de cuidar do seu filho? Você já viu o pai e mãe desleixados, que parece que os seus filhos ficam à mercê, fica no mundo largado, fica no mundo abandonado, fica na rua, fazendo só o que não presta? Você fala: cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Às vezes as pessoas têm dificuldades, mas um pai e uma mãe tem que ter a consciência de saber que é um pai e uma mãe, que tem que se comportar como um pai e como uma mãe. Assim, marido e mulher tem que ter consciência, não tem? Depois que você casa, você é o quê? Casado, você não é mais solteiro. Então você tem que ter consciência, a consciência muda. Puxa, agora eu sou casado, agora eu tenho outras responsabilidades, agora eu casei, agora eu tenho um filho. Então a consciência vai o quê? Melhorando. A consciência vai o quê? Vai crescendo. A consciência vai se tornando mais adulta. Eu não posso cobrar de uma criança algo que ela não tem consciência ainda. Eu não posso cobrar de uma criança a responsabilidade de um adulto, porque um adulto ele tem que ter mais consciência do que uma criança. A criança não tem uma consciência formada, então tem menos responsabilidades do que um adulto. Então Jesus é um adulto consciente das suas responsabilidades, e ele está nos ensinando que a nossa consciência como cristão, como servos de Deus, ela tem que estar também de uma forma adulta. Para quê, irmãos? Veja, o apóstolo Pedro, ele tinha uma consciência, mas na hora que ele foi confrontado, na hora que ele foi perseguido, na hora que ele foi questionado, lá em Mateus 26, ele negou Jesus. E Jesus estava sempre ensinando os apóstolos que eles deveriam entender que a caminhada deles nesse mundo poderia resultar na morte, poderia resultar em morte. Então Pedro ainda não tinha essa consciência perfeita. Ele foi aperfeiçoado, mas logo de cara ele negou Jesus. Ele nega Jesus. E aí o Espírito Santo vem e ajuda Pedro e faz ele agora ter consciência de quem ele é. Agora ele prega a palavra, ele padece e ele agradece a Deus pelo padecimento. O apóstolo Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo, ele começa a padecer, sofrer, e ele diz: obrigado, Deus. Tem um texto que vai falar sobre isso lá em Atos. Depois ele é preso, ele ia ser morto. Então depois que o Espírito Santo trabalha na vida de Pedro, a consciência dele começa a mudar. Ele já não liga mais para a vida dele. Ele não se importa se ele vai viver ou se ele vai morrer, contanto que ele venha cumprir a carreira que lhe estava proposta. Então, quando a nossa consciência vai amadurecendo, irmãos, então não é qualquer coisa que tira o nosso ânimo. Não é qualquer coisa, irmão, que nos deixa abalados.
Não é qualquer coisa, irmão, que tira de nós a vontade de servir a Deus, de trabalhar para Deus, de amar a Deus, de honrar a Deus, de ajudar, de ser servo, de servir. Porque a consciência, ela já está madura. E aí já não depende de sentimentos. Não depende se o sol está brilhando bonito. Não depende de coisas, não depende de pessoas. Depende apenas de Deus. Porque a consciência que Deus nos dá é outra. É uma consciência madura. Eu tenho consciência de que eu sou um cristão. E como cristão eu devo ser assim. Eu tenho consciência que hoje eu sirvo a Deus. E como eu sirvo a Deus, agora eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar. Então vem lutas, tribulações, tentações, desertos. Vem um diabo, vem uma gangue de demônios. Mas eu tenho uma consciência que eu tenho que seguir em frente. Pedro ainda não estava amadurecido na consciência. E aí ele vai e nega Jesus. Depois ele cresce. Ele se fortalece. Como os outros apóstolos também. Todos abandonaram Jesus, exceto João. O apóstolo João foi o único que foi lá na cruz, ficar junto com Jesus. Ele e Maria. Se eu não me engano, Lázaro também estava lá. Mas enfim. Mas a consciência, irmãos, ela é muito importante. Tem um texto, acho que está em Atos 26, deixa eu ver aqui, irmãos. Atos 26. Isso, Atos 26. Ô Tom, procura naquele negócio lá, naquele dicionário lá do você sabe? Atos 26. Eu vou ler aqui, irmãos, o versículo 15 e 16. Atos 26, 15 e 16. Ô Tom, procura a palavra aí no versículo 16, ministro e testemunha. Atos 26, versículo 15, irmãos. Como é que diz aí? Dezesseis, irmãos, todos juntos. Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém? Quem é que falou isso aqui? Falou para quem? Para o apóstolo Paulo. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrirdes os olhos, e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé. Então Jesus aparece para Paulo e diz assim: Paulo, é o seguinte, eu tenho uma missão para você, eu vou te enviar para os gentios, e você vai fazer o que lá? Você vai abrir os olhos deles, e você vai tirar eles das trevas, e vai colocar eles na luz. Você vai tirar eles do poder de Satanás para o poder de Deus. Tá certo, Paulo? Tá bom. O que eu tenho que fazer? Agora você vai se preparar e você vai pregar a palavra. E vai embora. Só que eu queria chamar a atenção para os irmãos, o versículo 16. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci para te pôr por ministro. O que é um ministro aí, Tom? Ministro, criado, remador de baixa categoria, remador subordinado, qualquer que serve com as mãos. Lê de novo. Remador de baixa categoria. Remador de baixa categoria, remador subordinado, qualquer que serve com as mãos. Tá bom. O Tom está sofrendo para ler ali, ó, porque ele está sem os óculos santos. Tem um ósculo santo, ele está sem os óculos santos. Aí ele está ali padecendo. Esqueci, irmão. Não, mas dá para ler, Acho que Deus está te dando a cura aí, acho que é isso. Amém.
Então, irmão, Jesus apareceu para ele para pôr por ministro. O que é ministro? Ministro é o cara que fica do lado do presidente, né, todo arrumado, todo pomposo, lindo e maravilhoso. E isso é no dia de hoje. Naquela época, Jesus está dizendo assim: Paulo, você vai ser, sabe o que é um remador? Como é que é remador o quê? De baixa categoria. De baixa categoria. O que é um remador de baixa categoria? Sabe aqueles navios antigos? Bem antigos mesmo. Lá na época que não existia internet. Lá em 1500 para trás. Aquele navio bem grande, que não tinha motor. Quem é que remava? Hã? Eram pessoas que colocavam. Aí colocava aqueles leme não, remo, para fora. E eles ficavam lá no fundo do navio, remando. Eles eram escravos. E estavam ali condenados para todo sempre. Eles estavam ali condenados para sempre para ficar remando. Então Jesus falou o que para ele? Olha, eu chamei você para remar. E é remar como escravo. Ou seja, tenha consciência, Paulo. Tenha consciência que eu te chamei. Eu estou te chamando para você remar. E esse serviço que eu estou dando para você, não tem como voltar atrás. É um chamado só e só tem passagem de ida. Isso é um ministro. Isso é ter consciência. Eu chamei para seguir em frente. Eu vou remar. Mas o meu braço está cansado, mas eu vou remar. Mas hoje eu não estou afim, mas eu vou remar. Porque eu sou ministro. Porque eu fui chamado pelo Senhor. Eu sou chamado de ministro, ou seja, remador, servo. Então ele teve consciência e por isso que ele seguiu em frente. E outra palavra, irmão, testemunha. Então, ministro, irmão, é aquele que foi colocado para fazer isso. Testemunha. Testemunha, mártir. Mártir. Testemunha significa o quê? Um mártir. Um mártir. Sabe o que é um mártir, irmão? Não é o planeta Marte, não. O que é Marte? O que é martírio? Martirizado. Morto. Eu chamei você para ser ministro, ou seja, um remador de baixa qualidade. Ou de baixa o quê? Baixa categoria. Quer dizer, eu chamei você para servir. Eu chamei você para me servir. E você vai servir até ser testemunho, ou seja, até morrer. Olha que chamado é esse, irmão. Hoje a gente espera que chamado? De ser exaltado. A gente espera um chamado de ser glorificado. A gente espera um chamado para muitas coisas. E Paulo foi chamado, irmão, para quê? Para trabalhar, para suar, para padecer até morrer. Eu chamo você para ser ministro e testemunha. Então a consciência de Paulo, irmão, ele aceitou isso. Então ele sofreu, ele padeceu, ele apanhou, ele padeceu diversas coisas, mas ele continuava remando. Ele foi preso, ele escrevia cartas. Era apedrejado, ele levantava, sacudia o pó das vestes e continuava pregando. Com dor, sem dor, com dinheiro, sem dinheiro, com ânimo, com desânimo. Ele ia em frente, porque ele tinha consciência. Se um cristão não tem consciência, então Deus tem que ficar adulando toda hora. Deus tem que ficar bajulando. E a gente não pode ter essa consciência de criança. Criança que a gente fica adulando, né? Criança fica adulando. Você não quer, filho? Vamos que eu te pago um Mac. Ah, então eu vou. Tem hora que não, você vai e acabou. Né? Porque se você ficar adulando toda hora uma criança, o que acontece? Ele nunca vai ter consciência. Mas é criança, então de vez em quando você faz um agrado. Mas tem hora que você não faz um agrado, tem hora que você fala, você tem que ir e acabou. Tem que fazer. Por quê, irmãos? Porque a nossa consciência para com Deus, o nosso entendimento tem que ser muito claro em saber para que nós somos chamados, para servir ao Senhor. Então nós vivemos nesse mundo, como o apóstolo Paulo aqui, ele era mártir, testemunha e ministro, ou seja, ele tinha que ir até o fim.
Jesus deu esse exemplo. Jesus deu o exemplo de sermos servos. Então, quando ele fala lá em João 12 sobre servir, irmão, é uma coisa a qual nós somos chamados. Somos chamados para servir. Lá em João, nós estávamos lá em João 12, vai para João 13. Aqui Jesus, ele está, João 13, versículo 3, eu vou ler rapidamente, depois eu vou explicando aqui, só para os irmãos entenderem. João 13, versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava? O que Jesus estava fazendo, irmão? Jesus colocou os discípulos lá, em algum lugar sentado, e começou a lavar os pés dos discípulos. O que era isso antigamente? O que isso significava, irmãos? Esse tipo de serviço que Jesus está fazendo, era o serviço de um escravo mais baixo da casa. Então, antigamente não tinha asfalto. Então, as pessoas chegavam nas casas das pessoas com os pés cheios de pó, cheios de sujeira. Então, Jesus, ele faz, e quando uma pessoa chegava na casa desse jeito, então o escravo mais baixo da casa pegava uma bacia com água, lavava os pés dos convidados e enxugava eles. Isso era um serviço de quem? De um escravo mais baixo. E Jesus começa a fazer exatamente isso. Versículo 6: E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte? Então ele não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. Ele falou assim: Não, vai lavar meus pés? O senhor... Ele não entendeu. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 15, irmãos. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então ele está falando, lógico, está falando de lavar pela palavra do Evangelho, mas ele está falando de serviço. Ele está falando assim: se eu sou mestre e Senhor, quer dizer, eu estou acima de vocês no mundo espiritual, e eu me rebaixei nesse momento, para dar o exemplo de servir e de humildade. Se eu sendo Senhor e Mestre fiz isso, vós também deveis fazer a mesma coisa. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis essas coisas? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então Jesus está dizendo: olha, se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz isso, vocês também devem fazer. Ou seja, Jesus está dizendo que quanto mais formos servos, melhor será. Porque quanto mais nós formos servos, irmãos, menos haverá murmuração, menos haverá contenda, menos haverá inveja, menos haverá ciúmes, porque a gente sempre está se considerando inferior. Jesus falou que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não considerou a si mesmo superior a ninguém, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Então o apóstolo Paulo, que era um grande homem antes de se converter, era um homem extremamente conhecido, era um homem extremamente famoso, ele se tornou um servo, um serviçal, na casa de Deus. Ele era um ministro, ele pregava a palavra, ele falava do Evangelho, ele tinha em suas mãos curas, milagres, mas ele sempre se colocava como um servo.
assim como os apóstolos. Então, quando nós temos a consciência para com Deus, irmãos, assim como Jesus teve a consciência de servir, e ele mesmo disse, Jesus deu um exemplo quando ele falou assim, olha, no mundo, quem é maior, o que serve ou o que está sentado à mesa? Jesus fez essa pergunta, irmãos. Quem é maior no mundo, o que serve ou o que está na mesa? O que está na mesa. Você chega no restaurante lá para você comer, se o garçom faz alguma coisa que você não gosta, você já quer reclamar, não é? Por quê? Porque ele está ali para te servir. Jesus falou assim, olha, no reino de Deus, maior não é o que está na mesa, mas é o que serve. Por isso ele disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então essa consciência é que a igreja precisa ter, de servir, de estar disposto a servir. E aí eu pergunto, o que nós temos para servir? O que eu e você temos para servir uns aos outros? Vai ter que terminar no horário, né? Porque o operador que prega nesse horário, ele termina no horário, então eu não posso fugir da regra. 1 Pedro, irmãos, para a gente finalizar aqui. Pedro capítulo 4. Versículo 8 diz assim, mas sobretudo, tende o que, irmãos? Murcho. Vamos ter uma ardente leitura agora? 8, irmãos, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os, porque a caridade cobrirá uma multidão? Então, a caridade, ela não pode se esfriar. Ela tem que estar sempre o que, irmãos? O que está escrito aí? Ardente. Ou seja, tem que estar pegando fogo a nossa caridade. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem? Todos juntos, irmãos. Sendo? Hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Então, ser hospitaleiro, irmão, é sempre receber. Não é receber só na sua casa, receber em qualquer lugar. Vai receber uma pessoa na sua casa, ou vai receber uma pessoa na igreja, ou uma pessoa vai entrar, sei lá, no comércio, vai entrar no seu carro, vai entrar, sabe, na sua casa, não murmure. Ser hospitaleiro é receber. Receba sem murmurar. Porque nós temos que ter uma ardente caridade. Sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmuração. Por quê? Porque, ainda mais nos dias de hoje, né, irmãos? As pessoas, elas têm dificuldade de ser hospitaleiras. Porque as pessoas, elas acham que está sendo... As pessoas, lógico que existe, né? Lógico que existe. Pessoas que elas passam do limite, né? Mas nos dias de hoje, às vezes as pessoas, elas querem tanto um conforto da sua vida, que elas não conseguem ser hospitaleiras. Elas não conseguem receber. Ou elas não têm tempo para exercitar a hospitalidade. Receber do quê? De coração. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que, eu já ouvi muito, né? As pessoas serem hospitaleiras na sua casa, depois que as pessoas saem da casa, aí murmura. Reclama, né, irmãos? 3 pontinhos, né? Que aí os irmãos já lembram já. Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o... Vamos ler de novo, irmãos. Cada um administre aos outros o dom como bons dispenseiros da multiforme graça. Então, irmãos, você tem um dom. Porque na nossa cabeça funciona assim. Dom é só quem prega, dom é quem louva. Esquece isso aí, irmão. Isso aí não tem nenhum lugar na Bíblia diz que só tem dom quem faz isso. Todos temos o dom. Quem tem o Espírito Santo aí? Então pronto, então você tem um dom. Você tem um dom.
Você só precisa explorar ele. Aí ele está dizendo, olha, administre. O que é administrar? É cuidar. Administre aos outros o dom que você recebeu. Como o quê? Como bons dispenseiros. Então você tem um dom, administra esse dom. Como? Usa esse dom. Por quê? Porque você tem que ser um dispenseiro. O que é um dispenseiro, irmãos? Dispenseiro é aquele que vai distribuir. Aquele que tem um dom, ele tem que exercitar o dom, ele tem que servir, como Jesus serviu, como Paulo serviu, como Pedro serviu. Por quê? Porque eles eram ministros, remadores, eles eram testemunhas, ou seja, eles tinham que ir até a morte fazendo e trabalhando para o Senhor. Então, porque eu sou um ministro, eu sou uma testemunha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir, eu tenho que remar, suando, cansado, desanimado, eu tenho que remar. Porque eu tenho que pegar o dom que Deus me deu e eu tenho que administrar, eu tenho que cuidar. E o que é cuidar? Eu tenho que fazer como dispenseiro, eu tenho que pegar. O que é um dispenseiro? Está lá na sua casa, lá, tem uma dispensa. O marido gosta do quê? O que o marido gosta, irmã Cida? Tamo junto, hein, irmão? No dia que administrar uma galinhada lá, me chama. Né? Então a irmã trabalha com galinhada. Que benção, hein? Fica a dica aí, irmãos. Então, tem lá o dom, a irmã tem um dom lá e vai exercer, vai na dispensa pegar as coisas para fazer o quê? A galinhada. Então, ela tem o dom, ela vai na dispensa, tira e pratica. E faz o quê? Faz o homem feliz. Faz o homem feliz. E também pode fazer outros irmãos felizes. Não é, irmão? Às vezes, mas é verdade, às vezes o irmão, ele pratica ali a caridade. Ele lembra, ele chama, ele vai na casa do irmão, vai, faz, dá, traz alegria. Ele pega o dom que ele tem e ele começa a ser dispenseiro, ou seja, ele começa a distribuir aquele dom que ele tem. Aí ele continua aqui, ele vai dar o exemplo, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então ele está dizendo assim, a nossa vida tem que ser essa, de servir. Jesus, ele tinha o dom, e como dom ele administrou, praticando as boas obras, administrando sobre os seus discípulos, para quê? Para que o Pai fosse glorificado. Então, quando a gente se coloca a serviço de Deus, irmãos, então você vai lá e faz o que você tem que fazer para Deus. O que é que você pode fazer para Deus? Faça. Será que você não tem nenhuma palavrinha assim para animar uma pessoa? Mandar um versículo? Mandar uma pregação? Falei assim, olha, esses dias mesmo, eu fazia muito tempo que eu não falava com o rapaz. Eu falei, rapaz, aí fui levar os irmãos domingo, eu estava voltando, lembrei do irmão, mas fazia muito tempo que eu não falava com ele. Eu falei, irmão, Pastor Jesus, tudo bem? Faz tempo que eu não falo com o irmão, mas olha, senti do Espírito Santo falar com você. E falei com ele, falei, rapaz, estava precisando mesmo, ora por mim, pela minha esposa, tal. Eu falei, amém, em nome de Jesus, vamos estar orando sim. E aí ele passou e falou um pouco das aflições dele. Então, irmãos, se você se colocar a serviço de Deus, Deus ele vai trazer na sua mente pessoas para você consolar. Não é para saber da vida de ninguém, né? Não é para fuxicar a vida de ninguém, não. Deus muitas vezes vai trazer na sua mente o irmão, uma irmã. Não é para eu investigar, e aí, conta aí como é que está a sua vida, fala para mim agora aí. Não é isso. É que Deus ele precisa levantar alguém, animar alguém, trazer salvação para alguém, e é isso que acontece. Isso é o quê? A revelação, né? Deus ele vai te revelar. Aí fora, o que as pessoas fazem? Elas falam assim, olha, Deus está me revelando. Aí começa, né? Sapatear, falar em línguas, né? Faz o escarcéu. Deus ele nos revela? Deus nos revela. Só que você não precisa fazer escarcéu, né? A gente não precisa disso. O Espírito Santo ele revela as coisas. Esse dia eu estava trabalhando, aí minha esposa falou assim, poxa, eu estava conversando ali com
com a empregada da casa, e ela falou assim, desse jeito, está acontecendo isso na casa dela. Ela falou, olha, isso aí é macumba. Fizeram um trabalho na casa dela. Eu falei, meu Deus, estou parecendo esses crentes falando, né? Que é isso que acontece. Mas saiu, eu falei, é isso aí que aconteceu. Ela foi lá e falou assim, aí procurou a mulher e falou assim, olha, estava falando com meu esposo e tal, ele falou que é isso aí. Ele falou, rapaz, né, que tem uma outra mulher que trabalha aqui dentro dessa casa e ela mexe com essas coisas? E ela está levando os negócios para dentro da casa? Eu falei, então tá aí. Então, o Espírito Santo, ele vai falar. E aí você vai e administra o que? O dom. Aquilo que Deus te deu. Seja animar, seja administrar, consolar, abençoar, visitar. Enfim, irmãos, existem tantas coisas que nós podemos fazer no reino de Deus e ajudar uns aos outros. Muitas coisas. Muitas vezes. Então nós devemos, né, irmãos, aprender com Jesus a servir. Mesmo ele angustiado, mesmo ele com a alma perturbada, ele serviu. Então, irmãos, não depende do que sentimos, não depende do que estamos passando. Você e eu temos um chamado, irmãos. E o chamado é servir a Deus. Ah, eu só vou servir a Deus se. Não tem essa de ser. A gente é obrigado a servir. E acabou. Ah, mas é obrigado? É obrigado. Paulo falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, é imposta essa obrigação. Então, é imposto mesmo. Jesus falou, tem que ser assim. Entenda uma coisa, irmãos, finalizando. Meu Deus. Entenda uma coisa, irmãos. As pessoas no mundo, elas querem um Salvador, mas elas não querem um Senhor. Elas só querem os benefícios de Jesus, mas elas não estão dispostas a dar a sua vida por Jesus, a dar a sua vida pelos irmãos, a dar a vida pelo reino dele, pela igreja dele. Então, Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador e Senhor. Ele só pode salvar na vida de quem ele é Senhor. Jesus só pode salvar na vida de quem ele é Senhor. Deus só é Pai na vida de quem Jesus é Senhor. Jesus é Senhor da sua vida? Então Deus é o Pai. Se o cara diz que Jesus é Salvador, mas ele não tem Jesus como Senhor, ou seja, ele não obedece o Evangelho, Deus não é Pai dele. Existe uma diferença. Porque quando o Pai é Pai, então ele faz parte da família. E uma pessoa só pode fazer parte da família se Jesus é Senhor, ou seja, se Jesus manda. Se ele é ministro de Jesus, ou seja, se ele é um escravo, se ele é um remador, será um remador, servo, escravo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos agradecer.